Eu quero pedir inicialmente para o senhor se apresentar, o seu nome completo e a sua idade. Irineu Benjamin Giacomini, 83 anos. Qual a sua data de nascimento? 30/6/41. Onde que o senhor nasceu? Em Sobradinho, município Sobradinho. Que idade o senhor tinha quando veio para cá? Quando o pai veio para Portela, eu tinha 3 anos. Então daqui para Portela era puro mato. Até daqui para Portela ele carregou a mudança de carroça, porque não passava caminhão. Que era chuvarada, tinha muito atolador. Então, Portela tinha 3 moradores só, né, naquela época. E ele veio com a família toda? Teve irmãos seus que nasceram aqui? Como? Os seus pais vieram com a família toda? Sim. Teve irmãos que nasceram aqui? Sim, porque eu sou o mais velho, né? Eu tinha 3 anos. Não, a outra é 2 anos mais nova, nasceu lá também, então. Então veio com 1 ano, né? Eu tinha 3 anos quando ele veio. Daí ele foi derrubar um pedaço de mato para fazer um galpão lá para se acampar. E quantos irmãos o senhor tem? Nós temos 5 irmãos. Somos dois rapazes e 3 mulheres. O senhor não lembra dessa viagem, da vinda de Sobradinho? Não, porque eu tinha 3 anos só, né? Eu sei assim porque eles contavam, né? Daí ele tinha um parente em Portela, que era um Vendrúsculo, que era parente dele. Ele deixou a mudança ali e desceu lá embaixo, que hoje aquele tempo era Portela, tudo, hoje pertence à Derubada, que é a Cedro Marcado. Daí ele foi lá derrubar um pedaço de mato e fazer um galpão grande lá, um puxado para morar. Daí ele veio buscar a mudança. Qual que era o nome da localidade que vocês moravam? Ali, Cedro Marcado. Cedro? É, Cedro Marcado. Hoje pertence a Derubadas. Então o senhor se recorda dos seus pais contarem sobre a vinda? Sim, eu me lembro que eles contavam assim, o que eles passaram, tudo. Daí ali era a época de contrabando de pneus, daí eles puxavam muito pneus de carroça, que os que levavam pneu para a Argentina vinham até ali de caminhão e pegavam os carroceiros para levar, porque era muito atolador, né? Então eles puxavam o pneu. E cada ano derrubavam um pedacinho de mato, né? Para ir aumentando, e tudo a muque, né? Não tinha motosserra, não tinha nada. E por que eles vieram para essa região? Bom, ali porque o pai trabalhava em Sobradinho, trabalhava de pedreiro. E daí eles resolveram vir para cá, de certo, e por intermédio desse Vendrúsculo, que era parente deles ali, que ele tinha um bolicho ali. Daí, de certo, por intermédio dele, sim, um parentesco, né? De certo por causa disso, né? Aquela região de Sobradinho é bastante alemão. Bastante. Bom, agora isso eu não sei te contar agora. Bastante alemão. Santa Cruz, Sobradinho, acho que é bastante alemão. Pois Mas é. qual a origem da sua família? A origem
É Giacomini, né? O meu pai nasceu em Vale Vêneto. Naquele tempo pertencia à Cachoeira do Sul. Depois foi formando municípios, tá? Então, hoje pertence a Faxinal do Soturno, que é onde meu pai nasceu, né? E se criou. Mas a origem da sua família é italiano. Ser italiano, é. Tudo italiano. Qual que era o nome dos seus pais? Olinto Abel Giacomini e Lúcia Dotto Giacomini. Olímpia Dotto Giacomini. E o seu pai era de Vale Vêneto. E a sua mãe? De Vale Vêneto também. Eles casaram lá? Casaram lá. E daí casaram e foram morar para Sobradinha, né? Daí o pai já sabia trabalhar de pedreiro, daí foi morar em Sobradinha. E depois que ele veio para cá, ele continuou trabalhando como pedreiro? Não, nós fazia... Ele ficou com pouca terra. Então nós fazia... Por exemplo, quando eu já era grande também, nós fazia a planta, e daí ele não tinha... Na folga de planta, assim, nós saía trabalhar de pedreiro. Então fizemos muitas casas em Portela naquela época. Depois, quando chegava a época de colher, então você ia colher. Depois, quando fazia a nova planta, daí fazia a planta e saía trabalhar de novo. O pedreiro é mais construção de material. É, mas nós fazia tudo. Nós, com o final do pai, nós fazia a parte de material e de madeira também. Coberto, tudo nós fazia. E como que fazia a construção? Utilizava barro ou já usava cimento? Cimento, né? Naquela época já era de cimento. Só que ela já era bem diferente. Eu fico olhando hoje aquela construção ali. Eles têm coisa para mexer massa, tudo. Naquele tempo era tudo a muque. Mexer a massa, tudo, é tudo numa caixa, tudo a muque. E depois levar para cima também, no andar de cima, era tudo a muque, né? Aqui na região, algumas construções mais antigas eram feitas de barro. Sim, antigamente, como lá, onde o pai nasceu, lá embaixo, naquela época, lá era tudo construção de barro, né? Barro batido, né? E a casa que vocês moravam, como que era? Era casa de madeira. É. Nós tínhamos casa de madeira. Lá no Cedro Marcado. Cedro Marcado, é. E como que era a propriedade onde vocês moravam? O que o senhor se recorda lá da casa dos seus pais? Como que era? A terra dele vinha até em cima, na estrada. Naquele tempo era tudo estrada de chão. Ela vinha até em cima, no estradão, como se diz, né? Que se diz. E nós morávamos no fundo dela. Dava uns 1000 metros para baixo. Daí lá tinha água, tudo. Então nós morávamos lá. Tinha sanga, algum rio perto? Tinha um lajadozinho. Diziam lajado librino. Librino. Librino, é. Porque passava nos fundos da terra do final do pai. Que fazia a divisa com o pai e outros moradores. Mas naquela época a pessoa vivia em colônias. Pequena propriedade. Sim, com criação de animais. Sim. Você criava porco, o pai fez uma enseada grande para porco e gado junto. Dava uns 6, 7 hectares, então você criava porco tudo solto. Então você fechava os porcos só quando estavam bons para engorda. Daí, em 3 meses estavam gordos e já vendia. Despachava.
Naquela época valia o porco. Valia a pena, né? O primeiro soja que se plantou, era tudo ocupado para tratar porco, gado, tudo. Mas o mais era porco, era cozinhado, feito tipo lavagem para porco, tudo. Então você colhia tudo a muque, você guardava tudo no galpão para depois tratar. As primeiras plantas de soja foi assim. E também o que comia para consumir em casa também se plantava. Sim, era tudo, pouca coisa que você comprava, né? Era tudo coisa mais natural, como se diz, né? E quem que eram seus vizinhos nessa época? As famílias que moravam perto da sua casa. Tinha Fiore Bertoldo, tinha... agora os outros eu não me lembro. O nome deles assim, me lembro da fisionomia deles assim, mas não me lembro o nome jamais. O sobrenome? Sobrenome? Não me lembro mais. Que o senhor lembra os Fiore e os Bertoldo. Também italiano. Também italiano, Tinha bastante italiano naquela região. Sim, tinha bastante. Mas era assim, eu, por exemplo, fui na aula em Vale Veneto, para ir na casa dos avós lá embaixo, e lá se falava só italiano. Eu também falava só italiano. Depois, quando eu vim para cá, aí que vim embora, eu vim com 11 anos, já vim para casa, porque tinha que ajudar o pai da lavoura. Aí era só brasileiro. Então hoje muita coisa eu entendo, assim, mas não consigo mais falar o italiano, né? O italiano também, que dizem o italiano é um dialeto. Isso. Esse que o senhor aprendeu? Isso. E o senhor aprendeu com seus pais? O senhor aprendeu em casa? Não, eu aprendi lá, quando eu fui na aula, né? Que aqui, quando eu fui na aula, eu tinha 8 anos, fui para lá, falava, era brasileiro, só. Daí fui lá, aprendi italiano, porque lá era só italiano, desde casa, tudo era, falava italiano, tudo. Daí eu aprendi. Os seus pais em casa não falavam em italiano? Não falavam, porque aqui era diferente, né? De certo, eles também, até quando casaram, também, de certo, era só italiano lá também, tudo, mas depois mudou, né? É que teve uma época, foi um pouco antes do senhor nascer, eu acho, que foi proibido a língua italiana, alemã, proibiram a língua na época do Getúlio Vargas. Então os imigrantes, os colonos, tinham medo, eles eram perseguidos por falar. Então eles proibiram, só podia falar português. Só português. Talvez por isso seus pais já não falavam mais depois. Sim, pode ser, né? E o senhor falou que quando se mudaram, não tinha casa ainda, teve que construir um galpão. Tinha que construir um galpão. Ele fez um galpão, daí puxou uma varanda para morar, fez um quarto, uma cozinha, e ali se morou uns 2, 3 anos, depois ele fez casa daí. E o senhor acha que o seu pai soube dessa terra aqui por conta do amigo dele? Mas eu acho que deve ser, né? Porque ele trabalhava lá de pedreiro, tudo. E é que naquela época começou a vir, a mesma coisa que quando começou a ir gente para o Paraná, lá para cima, né? Que aí começou a sair dali mesmo, começou a sair muita gente para o Paraná. E de certo foi assim quando ele veio para cá também, né? Daí veio muita gente naquela época. Como que era o nome do amigo do seu pai? Do amigo? Era
José Vendrúsculo, que era parente. E ele não morava lá perto da propriedade de vocês? Não, ele morava ali, onde hoje é o centro de Portela. Até fica bem em frente onde é o Banco do Brasil hoje. Então ele tinha uma casa ali de comércio, tinha um comérciozinho pequeno, né? Então o que tinha colonos mesmo, assim, agricultores, por exemplo, tudo vinha fazer compra ali, porque no interior não tinha nada. Depois que foi se expandindo, né? O seu Vendrúsculo era comerciante? Sim, era comerciante, é. E a casa que ele morava ainda existe? Não, não existe mais. Olha, até eu fico olhando quando passemos lá, porque nós fizemos uma casa de material para ele também, né? E eu fico olhando hoje, só que é bem diferente. Não sei se ela foi demolida ou se modificaram tudo. Nós fizemos uma casa grande para ele também. E para essas construções usava o tijolo? Sim, tijolo. E quem que fabricava? Tinha alguma olaria? Tinha olaria, tinha ali, perto ali de Portela, tinha perto, como é São Pedro, como se diz, tinha olaria grande ali que fabricava muito tijolo. E era tijolo muito bom. Então, saía muito tijolo dali para todo lado, né? O senhor lembra o nome da família que tinha olaria? Ai. Pronto, agora. Não me lembro agora. Até depois eles pararam com a olaria e foram embora para o Paraná e de lá foram para o Mato Grosso depois. E tudo era Portela que o senhor falou? Tudo era Portela, é. Tudo era Portela ali. Até quando o pai veio morar ali, ele pertencia para Palmeira das Missões. E Três Passos era distrito. Depois, com o tempo, que o Três Passos se emancipou. Depois, mais adiante, Portela se emancipou também. E aqui Redentora pertencia a Portela, não? Aqui pertencia... eu não sei te dizer agora, naquela época, onde pertencia aqui, mas eu acho que pertencia para Palmeira também, porque não tinha, se Portela pertencia a Palmeira, aqui também era, né? Mas aqui não pertenceu a Portela? Não pertenceu a Três Passos. Campo Novo? Não, Campo Novo. Santo Augusto. Não, eu acho que depois de Palmeiras ela se emancipou aqui. A Três Passos e depois se emancipou. E o senhor conheceu seus avós? Sim, conheci tudo. Eu parava na casa deles quando estudei, quando fui no colégio. Os seus avós por parte de pai? Como? Por parte de pai? Sim, por parte de pai e da mãe também. Tá? Mas que o senhor ficou por na casa? Por parte da mãe eu conheci só o avô, porque a avó morreu quando a mãe era nova ainda, antes dela casar. Daí ficou só o avô. Então ficou os filhos do pai e eu e ele. E o senhor morava na casa dos seus avós? Sim, morava na casa, parava na casa deles, né? Então, em época de férias, eu ia na casa de um, no outro, agora até quando, primeiro ano, eu parei na casa do finado avô, que era o pai da finada mãe, que era na linha São José, pertencia a Vale Vêneto. Aí depois, no segundo ano, aí passei a estudar no Colégio das Fleiras, em Vale Vêneto mesmo.
Daí eu parei na casa de um tio da finada mãe. Qual que era o nome dos seus avós? Era Pedro Giacomini. E a sua avó? Josepina Giacomini. E pelo lado da sua mãe? Era o Romano Dotto. E a sua avó, o senhor lembra o nome? Era Maria Rorato Dotto. E todos eles faleceram em Vale Vêneto? Sim, eles faleceram. Não, o finado Romano Dotto faleceu lá. Mas os avô, finado por parte do pai, faleceram em Palotina, no Paraná. Que daí os meus tios tudo foram para lá, daí venderam lá as terras que ele tinha e compraram lá em Palotina. E daí levaram ele para lá, os dois. E o que o senhor se recorda, assim, as melhores lembranças dos seus avós? O que eu vou te contar agora? É que era... Eles moravam tudo assim, em casa de chão batido. Não tinha soalho, piso, nada, era chão batido na época, né? E as casas também eram tudo construídas de barro batido, né? Então, ali que a gente morava ali. E na casa do finado Dotto, tinha todos os tios, tinha 5, 6 tios. Moravam, eram solteiros ainda. E na casa do finado Pedro Giacomini, daí tinha também 4, 5 filhos, depois que eles vieram aqui para Derrubada, que hoje pertence a Derrubada, que tem para Portela, e montaram a serraria ali. Depois desmontaram a serraria dali e levaram para Palotina. Daí que eles foram tudo para lá. Daí ficou deles ficou só o pai aqui em Portela. Eles chegaram a vir para cá também? Sim, sim. Eles moraram ali em Portela, tudo eles. Que hoje é Derrubada, né? Mas primeiro veio o seu pai, sua família? Sim, sim. Veio o pai. E eles vieram anos depois, que já estava... Mas tinha muito mato ainda, muita madeira. Então eles montaram a serraria ali, que tinha muito comércio de madeira. Levavam madeira para Santa Maria, para todo lado. E da casa dos seus avós, que o senhor morou com eles, tinha alguma comida que a sua avó fazia? Que gringo tem algumas características, é polenta, vinho... Era polenta, o vinho não era muito, mas polenta era toda noite, era feito uma polenta, né? E daí tinha salame, queijo, essas coisas, não faltava, né? A sua avó sempre fazia? Sempre fazia, todo dia era uma polenta. Que até a finada mãe também, aqui até que nós se criamos tudo também, toda noite fazia uma polenta, né? Eles não lidavam com parreira de uva? Não com isso não, eles não sei, se criaram lá, que era uma região de vinho, mas eles não lidavam com a parreira. E qual comida que o senhor mais gostava que a sua mãe e a sua avó faziam? Na época era costume, eles gostavam muito do leite, como se diz, então comiam um pouco de uma comida de sal, e depois era uma pratada de leite com polenta.
Tem também o tal de brodo. Também era isso quando eu ia na aula lá, que para ir na casa desse tio da minha mãe, também, então eles faziam muito isso ali também. E eu naquela época não gostava de salame, não sei porquê, né? Então eles faziam outras coisas para mim, queijo, outras coisas. Nos fins de semana, todos os fins de semana tinha que ir na missa. E era todos os fins de semana tinha que se confessar e comungar. Então, no sábado de noite, ele já fervia uma panelada desse brodo, como se diz, para depois, quando vinha da igreja, então eram as pratadas desse brodo com pão, né, para depois de meio-dia almoçar. O que vai no brodo? E era tudo em jejum, né? Naquela época. O que vai no brodo? Galinha, carne de galinha, ou coisas assim, né? É tipo uma sopa. É, tipo a sopa, é. Só que era mais era caldo, né? Fazia um pouquinho a carne, certo? A carne era só para dar o gosto, certo, né? E tudo isso, salame, queijo, pão, se fazia em casa? Tudo era feito em casa, tudo em casa. Não se comprava nada naquela época disso ali. A roupa também, naquela época, era comprada à fazenda. E daí fazia as roupas em casa, né? Costurava tudo em casa. A sua mãe costurava? Ela costurava. E diz que fazia a roupa toda igual para os filhos, para não brigarem. Isso. E o seu pai, ele usava bombacha? Não. Era mais Na bombacha, social? a bombacha ele não usava. Não. Mais roupa social. É. E naquela época o pessoal tinha uma muda de roupa para ocasiões especiais. Isso, para sair. E era quando saía, naquela época era só a cavalo, né? Não tinha. Então a gente vinha de lá, a Portela dava 20 quilômetros. 20, tinha duas estradas, uma era um pouco mais, outra menos. Era tudo a cavalo, né? De Derrubadas, lá onde o senhor morava, até Portela, uns 20 quilômetros, mais ou menos. Mais ou menos 20 quilômetros, é. E o que precisava de mais importante tinha que ir a Portela. Tinha que ir a Portela, é. Em Derrubadas já tinha comércio? Mas naquela época, no começo não tinha, né? Mas depois começou a aparecer, dizia um bolicho naquela época, né? Mas daí foi aumentando, né? Daí depois, mais tarde, então já tinha comércio maior, né? E era nessas casas de comércio assim, então compravam de tudo, porco, de tudo, compravam. Então a gente tinha porco para vender e ia lá, eles vinham carregar. E lá em Derrubadas, os primeiros comerciantes que o senhor lembra? Ai. Pois é, eu sabia o nome deles agora. Eu sou muito esquecido, assim. Não me lembro, não. Faz parte, não tem problema. É. Mas que o senhor lembra do seu Vendrúsculo? Sim, esse eu me lembro. Me lembro bem dele porque assim a gente vinha na Portela, por exemplo, a cavalo, deixava os cavalos lá na entrada de Portela, tinha um capão de mato ali, deixava ali e ia lá na casa dele. E era um dos maiores comércios. Daquela época era. Mas outras coisas
Por exemplo, hospital, isso só em Portela. Pois é, hospital. Sim, até hospital, sei, era difícil naquela época eu ir para o hospital, por exemplo, né? Mas eu acho que no começo, até o hospital, primeiro era 3 passos. Depois que apareceu o hospital em Portela, que até o primeiro hospital em Portela foi construído de madeira, né? Hoje já é um hospital muito grande, sim, de material, tudo, né? Mas lá no interior de Derrubadas, quando eu ficava doente, o que fazia? Mas a maioria era feito, começava a fazer um chá, uma coisa ou outra, né? Então, não era difícil de ir para o hospital, por exemplo, né? As mães, quando ganhavam o nenê, por exemplo, que nascia as crianças, tinha as parteiras, que moravam no interior. Então, ela até saiu a cavalo, ia da casa. Então, os partos eram tudo através de parteira, né? Era tudo assim, naquela época. Ia para o hospital só se fosse algo mais grave. Sim. Mas uma gripe, machucado, resolvia em casa. Resolvia em casa tudo. E também naquela época tinha os benzedores. Isso, tinha bastante benzedor, também. O senhor lembra de criança em algum benzedor, sua mãe levar no benzedor? Eu sei que tinha bastante, mas agora não me lembro o nome deles. Eu só me lembro que a finada mãe, ela tinha muita gente que vinha lá, ela tinha uma oração para Santo Antônio, para quando perdiam coisas assim, tinha uma oração para Santo Antônio para achar essas coisas perdidas. Então vinham lá para ela fazer essa oração. Então mas não era benzimento, era uma oração pedindo a Santo Antônio que ajudasse para achar tal coisa que foi perdida. E a maioria das vezes sempre achavam, né? Tem a do São Longuinho também, quando perde, do São Longuinho, o senhor já ouviu? Quando perde as coisas também, isso. Algumas pessoas têm umas... Isso. E essa oração que a sua mãe fazia, o senhor lembra? Eu lembro, até eu tenho o livrinho aqui. Então é uma oração assim que pede para que Santo Antônio ajudasse, para tal pessoa ajudar a achar tal coisa que ele tinha perdido, ou que tinha sido roubado, ou coisa assim, né? Então, até tenho o livrinho aqui, que conta tudo, essas orações que tinha naquela época, que faziam, né? E tem até hoje, né? Tá aí com o senhor? Tá. O senhor pode ler essa oração? Aí, ó. A sua mãe era devota de Santo Antônio? Sim, porque até a primeira capela na Cedro Marcada foi o finado pai que construiu. Daí o padroeiro da capela era Santo Antônio. Agora achar ela aqui. E o senhor comprou esse livro e viu que era a oração que a sua mãe fazia? Não, porque eu nunca esqueci dessas orações, né? Daí eu pedi, há pouco tempo, para o padre daqui que me conseguisse esse livrinho, né? E ele me conseguiu. Enfermeira querida. E Santo Antônio é o santo casamenteiro. Isto, vem, Mas que coisa! E faziam simpatia também quando queriam casar, botavam o santo dentro de um copo d'água. Então, faziam. Até quando tinha a festa de Santo Antônio, tinha sempre assim, se apresentava, por exemplo, fazer uma procissão, como se diz, com os noivos.
Mas agora não acho que... Não é esse que o senhor marcou ali com o papelzinho? Hã? Tem um marcado ali com o papelzinho. Mas não é ali. Aqui, ó. Oração para achar as coisas perdidas. Grande Santo Antônio, apóstolo cheio de bondade, que recebeste de Deus o poder espiritual de fazer achar as coisas perdidas. Socorrei-me nesse momento para que, por vosso auxílio, encontre o objeto que procuro, obtendo-me também uma fé ardente e a perfeita docilidade às inspirações da graça. Eu desejo de levar uma vida de verdadeiro cristão e uma esperança firme de alcançar a bem-aventurança. Amém. Era essa oração que ela fazia, né, para achar essas coisas perdidas. Só que daí, numa altura aqui, sempre mencionava o que tinha sido perdido, né? Ou roubado, coisa assim, né? E aí as pessoas procuravam a sua mãe para ajudar. Para fazer essa oração sempre, né? E o que as pessoas costumavam perder? Mas, na época, o mais era roubado, como se diz, né? Até nunca me esqueço de uma vez que teve um que era compadre do finado pai e da mãe, que roubaram dele um correntão, que naquela época usava tudo feito a boi, né? Então tinha aqueles correntão forte para arrastar madeira, tudo. E roubaram dele. E daí ele veio lá, pediu para a mãe fazer essa oração. Daí foi passando, daí uns tempos, ele tinha os vizinhos que plantavam muito milho naquela época, né? Então, era divisa, milho para lá e milho para cá. Ele estava carpindo no meio do milho e os outros do outro lado, que eram dois. Lá pelas tantas, aqueles dois começaram meio discutir entre eles. Então um dizia para ele, para o outro: não foi eu que roubei o correntão, foi tu que roubou. O outro dizia: não, quem roubou o correntão foi tu. Não, foi tu que levou ele embora. Mas tu que tirou ele de lá. Então, assim, e daí esse que tinha perdido, ouviu aquilo e foi chegando perto, né? E aí ele chegou, quando eles estavam no grosso discussão, ele chegou e disse: então vocês é que têm meu correntão. Né? Então essa eu nunca me esqueço, né? Então era tudo coisa assim, né? E o senhor falou isso da terra também. Tinha algumas desavenças, às vezes, por limite da propriedade, onde que era a divisa. Bom, isso naquela época era difícil fazer isso. Sempre tinha as divisas certas, sim, né? E tudo respeitava, né? Não tinha como hoje, aquela ganância por avançar aqui, avançar lá, né? Não, tudo se respeitava bem, né? E a maioria do pessoal era uma colônia. Uma colônia. Uma colônia, meia colônia, né? Dificilmente tivesse duas colônias. Dificilmente. Até não me lembro de gente que tivesse duas colônias. A colônia é mais ou menos 25 hectares? 25, outra 30, né? É tudo assim, né? E o italiano, ele é muito religioso. Sim, isso é. Isso não é. Isso todos os fins de semana era igreja, né? Não tinha. Até no Cedro, por exemplo, hoje vai na igreja de manhã, de noite, né? Mas naquela época era às 3 horas da tarde. Era o terço na igreja. Então ali fechava, tinha sempre um salão lá que tinha jogo de boche, tudo. Chegava 3 horas, fechava. Então o pessoal ia para o terço, quando eu voltava, abria. O dia da missa era domingo. Era domingo sempre,
E quando seus pais chegaram lá no Cedro Marcado, não tinha igreja? Não tinha nada, era puro mato. Né? Depois foram derrubando uns pedaços de mato, e daí até foi o finado pai que construiu, ele e mais outro morador que tinha ali perto, construíram uma igreja de madeira, né? E a escolha do padroeiro foi o Santo Antônio. É, Santo Antônio, é. Você acha que também teve influência da sua mãe na escolha do padroeiro? Até isso eu não sei, mas de repente pode ser até, né? Porque ela tinha essa oração sempre, né? Pode ser que ela influenciou também nisso aí, né? É, daí eles às vezes doavam a imagem do santo. É isso aí. Assim, com certeza essa imagem foi doada para a igreja, né? E saía eventos lá da igreja? Evento, promoção? Sim, saía, sempre tinha as festas, sim, né? Mas não tinha pavilhão, não tinha nada, né? Quando saía isso, amavam uma copinha lá. E era feito tudo assim, em ar livre, né? Quando tinha churrasco, por exemplo, era churrasco de espeto de madeira. Cada um comprava um churrasco. E daí sentavam lá no lugar, lá no gramado, lá, e iam comer. E o senhor lembra quem era o padre? O padre vinha de Portela sempre, a padre Albino Busato. Vinha a cavalo, sempre. Também era italiano, o padre. Sim, Busato deve ser italiano, né? E daí ele parava lá na casa de alguém? Não é que ele, por exemplo, ele vinha no cielo, era só fim de semana, então um dia que ele viesse rezar a missa, como se diz, a visita, era dia de semana também, então ele fazia ali, então, e dali ia para outra capela, né? Mais para frente, para frente, né? Porque daí tinha, dali já tinha, entre ali derrubadas tinha, não, era só derrubadas, daí ele ia para derrubada, tinha desemigrado, tinha tudo, então, de certo, ele ficava 2, 3 dias fora de casa, assim, como se diz, né? Que era só a cavalo, né? E esse nome, Cedro Marcado? Mas isso foi diz que foi uma coisa assim, marcada até por esses contrabandistas de pneu, de coisa assim, que levavam para a Argentina. Então ali diz que tinha um cedro muito grosso, então ali, aquele cedro, eles tinham feito uma marca nele, não sei se tirado a casca, o que fizeram, então eles se combinavam para lá no Cedro Marcado fazer almoçar, ou fazer alguma comida, coisa, né? E ficou o Cedro Marcado, né? Que ali é bem na divisa com a Argentina. Sim, não, dali para a Argentina dá mais ou menos uns 30, 40 quilômetros. Mas a localidade faz divisa com o Rio Uruguai? Não faz com o Rio Uruguai, não. É longe do Rio Uruguai. E derrubadas também, o nome já chamava assim. Pois é, não sei por que foi derrubada, é certo? Porque foi derrubado mato, sei lá, e ali, derrubada sim, aí tem, pertinho de derrubada mesmo, tem o parque, que é a reserva de mato, como se diz. Então essa vai até o Uruguai. Então tem as épocas, por exemplo, que o povo pode ir visitar lá. Daí hoje já tem lá na parte do Uruguai, por exemplo, já tem até bar e coisa, tudo tem coisa para comer, tudo, né? Só não podem matar
qualquer bicho do mato, por exemplo, não pode ser matado. Né? Não pode caçar. Não pode caçar nem nada, né? É proibido tudo. Que lá tem o Salto do Yucumã. Isso, que vai no Salto do Yucumã. Essa que eu digo, essa vai no Salto do Yucumã, né? E naquela época, antigamente, o pessoal já sabia do salto? Se falava sobre isso? Ali não se falava, na nossa época. Depois que já não cresci, que era maior, daí sim, aí se sabia. Então falava muito do Salto do Yucumã, né? Até eu nunca tive lá. Eu tive, acho que depois que vim na aula, tempo, daí tive uma vez lá. E lá nesse parque até hoje tem onças, alguns Sim, animais. tem de tudo, porco do mato, tudo. Porco do mato tem bando de 200, 300 porcos, tudo em bando. O pessoal planta milho no costado do mato, eles comem tudo. E naquela época, o pessoal não tinha medo de tanto mato, de ter esses bichos assim? Não, a gente, como se diz, medo não se tinha assim, porque era... O certo, a gente acostumou com aquilo ali. Até tinha muito, era cobra. Isto sim, isso tinha que se cuidar. Né? Mas ali na nossa, onde nós morava mesmo, bicho brabo assim, não era difícil aparecer. Aparecia algum veado, coisa assim, né? Mas bicho mais brabo não aparecia ali. De certo, iam mais pro lado do Uruguai, né? Mais para a costa do Uruguai, para lá. E o pessoal fazia caçadas também? Sim, naquela época fazia. E caçavam bastante. Até o final do pai, tinha os companheiros deles, saíam caçar, ficavam 2, 3 dias caçando no mato. E naquele tempo não tinha guarda, nada assim, então era tudo assim, livre, como se diz, né? Então caçavam muito, né? Depois começou a aparecer fiscalização e coisa, né? Mais tarde, né? Que tinha abundância na época, né? Depois foi ficando mais escasso. Sim. E caçavam perdiz, tatu? Isso caçavam bastante. Isso era bastante. Até perdiz, eles faziam as armadilhas, por exemplo, assim, nas lavouras mesmo. Ou quando depois se colhia, limpavam um pedaço lá e botavam comida ali, elas ficavam tenteando. Elas vinham comer, eles caçavam. Tipo uma zarapuca? Era uma coisa assim, né? Mas era caçado de espingarda, né? Eles faziam, então, um acampamentozinho que eles ficavam escondidos ali dentro. Então, as perdizes vinham ali comer e eles caçavam. E depois levavam a carne para preparar em casa. Sim, é tudo preparado em casa, né? E alguma história de onça? Que aconteceu alguma história? Não, assim, ali para nós, ali nós morava, não. Ali não. O pessoal também contava muita história de lendas, para assustar as crianças, lobisomem. Sim, naquela época, eu até sempre falo, hoje em dia as crianças, por exemplo, são tudo assim, dado e conversa, falam tudo. Naquela época, e depois assustavam muito as crianças com índio. Então dizia, vinha vindo uma pessoa estranha lá, olha lá, aquela lá é o índio. As crianças corriam se esconder embaixo das camas. Era tudo assim, né? Era tudo assustado, né? Hoje é bem diferente, né? E os seus pais contavam essas histórias? Sim, falavam tudo, né? E a gente, eles assustavam a gente mesmo, assustava, né?
Eu parei de me assustar assim depois que fui para aula, né? Quando eu vim de lá, já tinha 11 anos, né? Daí começou a mudar um pouco, né? Histórias de assombração, Não, isso até não tinha muito. visagem. Não, isso até não. Mas era o lobisomem que o senhor lembra? Ah, sim, lobisomem. Sim, falavam muito lobisomem. E histórias de ouro enterrado? O senhor nunca ouviu? Tinha bastante gente, por exemplo, que procuravam. Até nós fizemos uma construção mais perto de Derrubadas, que era a linha colorada. Tinha um morador lá que trabalhava com isso, então todo dia se ouvia o estouro do dinamite, né? Que ele procurava ouro, né? Então, ali tinha muito, naquela época tinha muita procura disso, né? Eu estava olhando aqui a sua mesa, bem antiga. Sim, essa mesa aqui até foi feita, eu era solteiro ainda. Lá tinha um morador que morava nas Derrubadas, ele trabalhava de carpinteiro assim. Então ele vinha nas casas fazer, porque naquele tempo tinha muita madeira. Então se cerava as madeiras e deixava ela secar bem. Daí ele vinha nas casas fazer. Daí ele vinha nas casas ali, ele vinha, por exemplo, se precisasse ficar a semana inteira, ele ficava ali a semana inteira. Então essa mesa foi ele que fez, lá na casa do pai mesmo, né? Isso faz... Eu casei em 67, isso foi bem antes, eu devia de ter uns 15, 20 anos quando ele fez essa mesa. E daí quando o pai faleceu e a mãe, daí eu trouxe a mesa para cá, e aí eu arrumei ela, ajeitemos ela, pintemos e coisa, daí ficou ali, tá aí, e vai longe. O senhor lembra o nome do carpinteiro? Isso não me lembro, não. Isso não me lembro. O nome é um pouco mais difícil de lembrar. Isso. Eu tenho dificuldade com lembrar nome também. E essa mesa, o senhor sabe a madeira, que ela é bem pesada? Isso era feito, acho que ela deve ser feito agora não me lembro se é cedro ou era de guajuvira, mas eu acho que era cedro. Naquele tempo tinha muita madeira, né? Então cerava e levava para casa e deixava secar bem. Daí ele vinha fazer. Madeira de lei. Isso aí. E a sua família tinha serraria? Não, meus tios montaram a serraria, mas mais longe, dava uns 30 quilômetros para frente. Mas perto do final do pai tinha uma serraria. Daí até nós puxava a madeira para ele, que era tudo a boi, né? Nós puxava a madeira para ele do mato, assim, trazia para a serraria dele, né? Só o cerne. Era tudo. Naquele tempo, a lenha, por exemplo, era tudo de cerne. E era tudo feito cortado de serrote, não tinha motosserra, não tinha nada. Tudo a muque, né? Qual que era o nome da localidade que moravam os seus tios? Era Três Marcos, que fica adiante de Derrubadas. E da sua infância, o senhor chegou a estudar lá em Derrubadas ou foi direto para Vale Vêneto? Não, eu fui direto para lá. Já tinha a outra minha irmã, que até hoje é freira, está em 3 de maio. Ela foi para lá também comigo, mas ficou um ano lá e fiz embora, não quis mais ficar. Daí fiquei só eu lá. E ela estudou ali, né?
Depois ela foi para o colégio. E tinha escola lá onde o senhor morava? Como? Tinha escola lá no... Tinha uma escola. Tinha uma escola de madeira, só que professor naquela época era assim, não era como hoje, tem que ser formado, tem que ser tanto estudo, isso, aquilo, tá. Então, sabia, se for uma pessoa que fizesse a 5ª série, já podia ser professora. E como que surgiu essa oportunidade do senhor ir para lá? Mas é que por exemplo, o pai, os avós moravam lá, os tios, tudo. Tinha parentes, tudo lá. Daí ele resolveu de levar nós para lá. Né? Que daí levou eu e a minha irmã, mas a minha irmã ficou lá só um ano e veio embora. Que lá tinha melhores condições do estudo. Sim, sim. Lá tinha melhor. Até outra que tinha uma irmã da finada mãe, que era professora. Daí esse ano que eu estudei na escola particular assim, eu parava na casa do meu avô, o Dotto, e ia com ela na aula. E ela que dava aula, né? Mas os seus pais incentivaram o estudo? Sim, mas só que assim, por exemplo, eu fiquei lá, foi com 8 anos, com 11 anos, 11 e meio, eu vim para casa, porque daí o pai foi me buscar, porque daí precisava ajudar ele na lavoura. Então não era assim, não tinha muito incentivo para estudo assim, né? Já tinha uma outra irmã mais nova, que ela estudou em Sarandi, para professora, né? E como é que foi essa... Iam visitar a família lá de vez em quando, em Vale Vêneto? E daí você se mudou para lá? Sim, eles iam, volta e meia eles iam para lá, sim. Até tinha um parente do finado pai que morava em Cruz Alta, tinha comércio em Cruz Alta. Então ele geralmente saía daqui, ia a Cruz Alta, parava ali, pousava assim na casa desse parente e depois no outro dia ia para Santa Maria, Vale Vêneto. E eu ia lhe perguntar quanto tempo levava e como que se deslocava. Isso geralmente ia daqui para Ijuí, era de ônibus. Tinha um ônibus velho sempre, não era muito bom, mas era o que tinha na época. E de Ijuí para frente era de trem, né? E daí o seu pai geralmente ia até Cruz Alta porque tinha um parente? E tinha um parente ali, e dali depois iam para Santa Maria. Fazia uma parada. Depois eu vim para casa, daí fiquei ali, me criei mais ali. Que eu casei com 27 anos. Daí fui morar em Campo Santo. O pai arrendou um campo lá, Campo Bruto. Daí morei 7 anos lá, quando eu casei, né? Daí depois de lá que eu vim para cá. Esse parente de Cruz Alta, o senhor lembra o nome? Sobrenome? Ernesto Giacomini. Também era comerciante. E qual que era o nome da sua esposa? Celita Benço Giacomini. Benço? Benço. Eu já conheci alguém dessa família. Não sei se foi em Santo Cristo. Tem, eles até eu acho que ele morou ali pro lado não sei se de Ramada, ou naquela região ali, ele morou também. Não, pro lado
O lado de Inhacurá, para esse lado ali, ele morou por ali. Ele morou por ali, o finado pai dela. Depois que ele veio para Portela. E a sua esposa é viva, hein? Sim, sim. Ela não está em casa hoje? Não, ela tinha uma consulta em Juí hoje, daí saíram às 7 horas. Que pena. Ela ela participaria da entrevista. Pois é. Se o médico não pediu exames, daqui um pouco eles estão aí. Mas com certeza ele ia pedir exame, né? Ela tem muita dor nas juntas, assim, nas pernas, na coluna. Com o que ela trabalhava, a sua esposa? Trabalhava com o pai dela na colônia, né? Na lavoura. E de onde que eles eram? Da onde que eles eram? Pois é, ali que eu não me lembro bem assim, mas sei que ele morou naquela região ali, né? E tem bastante parente dela aqui em Seberi, né? E ela é natural de onde? Ai. Agora eu me foge as coisas assim. Mas ela é natural dali, daquela região ali, que eles moraram ali. Ela é natural dali, daquela região ali. E onde que ela morava quando o senhor conheceu a família? Ali eles moravam perto, nós era vizinho lá. Lá em Derrubadas. Hoje é Derrubadas, né? Naquele tempo, então, por exemplo, para nós ir na casa deles, assim, de a pé, por exemplo, eu atravessava 2 ou 3 cercas, assim, que tinha os potreiros, mas dava uns 1.500 metros. Mas se fosse pela estrada, daí era bem mais longe, né? Mas era perto. Então, vocês se conheciam desde criança? Não, ficamos conhecendo ali. Não, porque eles vieram de lá, eles moraram, como é que se diz, o tal de Pinhalzinho, que Pinhalzinho hoje pertence a Portela ainda. E depois desse Pinhalzinho que eles foram morar lá no Cedro Marcado. Até eles tinham a terra, ali no Pinhalzinho eles moravam, eu fui lá mais uma vez, como tu falou antes, em procura de ouro, essas coisas, que tinha uma cascata grande, assim, um lajado, assim. Então, aquela água caía assim. Então, sempre diziam que ali no fundo, que ela não aparecia por causa daquela água que caía. Que ali tinha uma caixa, que ali tinha que ter ouro. Então, eu fui lá mais de uma vez olhar aquilo, mas só que nunca vi nada, né? Contava essa história. Contava isso ali, né? Mas tinha muita gente que ia lá ver isso aí, procurar para ver se tirava e coisa, né? E o que o pessoal dizia disso? De onde esse ouro, o que era? Era moeda? Era... Só falavam que era ouro, né? Mas não sei, só falava em ouro, né? Mas devia ser moeda, coisa assim, né? Alguns que diziam... que então falavam muito que tinha naquela época, teve na época da Revolução que teve gente que tinha bastante dinheiro, coisa assim, faziam isso aí. Que então cavavam um lugar lá e escondiam isso ali, né? Então devia ser moeda, né? De repente até alguma joia, algum cordão, alguma coisa. Deve ser, né? Uma joia assim de valor, né? Também. Então escondiam ali. Tinha até relógio de bolso, de ouro, alguns. Isso, tinha muito isso ali. Então tinha gente que participava da Revolução, chegava num ponto que eles não podiam mais levar isso junto, faziam isso aí, né? Assim contavam, né? Eles escondiam lá no lugar assim. Então ali,
Diz que ali, onde eles faziam isso, daí aparecia essa assombração que nós falamos antes, né? Então diz que tinha isso aí, né? E daí eles enterravam para evitar também de ser roubado. É. Que na Revolução eles passavam nas casas das pessoas. Sim, passavam, então tudo tinha que se cuidar, tudo. Se vinham pedir alguma coisa, tinha que dar para eles comer, coisa, né? Não podia negar, senão era... O seu pai contava essas histórias? Sim, falava. Eles chegaram a participar? Não, eles não participaram nunca dessas... Só que eles contavam, não tomaram lá do Chimango Maragato? Não é... Mas se eles chegassem na casa e pedir coisa para comer, eles tinham que pegar e dar, né? Para eles comer, né? Isso seu pai contava lá da região do Vale Vento? Sim, mas isso aparecia aqui, né? Lá não falavam nada. Mas na Revolução, lá na região do Vale Vento? Lá eu não sei, não falavam nada disso ali. Você falava muito disso aqui, né? De certo, porque tinha mais mato, coisa assim, né? Que era onde o pessoal da Revolução se escondia, coisa, né? De certo, era isso por causa disso, né? E o senhor lembra de sentar com seus avós e eles contarem essas histórias antigas? Assim, até não usavam muito isso naquela época, assim, né? Porque mais era assim, como um fim de semana ou meio de semana também, o que faziam muito era porque tinha muito morador, vizinho de tudo, era se juntar, que faziam serão, como eles diziam, né? E cantar em italiano, e jogar a mora. É o que eles faziam, né? Então eu também joguei muito essa tal de amora, e cantar italiano, tudo junto com eles, isso eu joguei muito. Tem a amora e tem a bisca. É. Não sei se é a mesma coisa. Mas é jogo de carta. Sim, mas a bisca é de carta, né? Mas a amora é nos dedos, né? É nas mãos, né? Então joga, por exemplo, entre 2 ou 4, né? Então é de 1 a 10, então vai contando, né? Então eu boto o dedo e diz o número, né? Se acertou o número, já passa para o outro e meta. Dá uma gritaria que tá louco. E na ponta da mesa tem um contando os pontos, né? Que isso que se juntava a vizinhança. É para fazer isso aí, né? Tinha o tal de filó também. Sim, já era isso aí, tal de filó. Então faziam o filó, o serão, que eles diziam, o filó. E era o que faziam, né? Era diversão também, passar o tempo, fazer uma comida. Dificilmente assim saía comida, né? Quando ia assim, mas de vez em quando aqui ou ali saía comida também, né? Mas isso que eu lhe perguntei dos seus avós, o senhor não lembra, por exemplo, deles contarem da vinda da Itália, quem que veio, a história da família? Eles não contavam? Não, sim, eles contavam, falavam muito, porque o finado meu avô Giacomini, por exemplo, que até nós tivemos no encontro da família Giacomini há 2 meses, um mês e pouco, aqui em Santa Catarina, onde falaram tudo essas coisas ali, né? Então esse meu avô Giacomini nasceu ali em Vale Vento. Mas já o pai do pai dele, que vinha ser avô, veio da Itália, né? Que era Vale Vento, por exemplo, veio muita gente da Itália naquela época. Então essa família Giacomini também tem para todo lado, né? Tem muito Giacomini para todo lado, sim.
Até nessa encontro Jacomini ali na Santa Catarina, aqui, em Itapiranga, veio os primos até de Palotina, vieram ali. Tinha uma tia, que pro lado do pai tem só uma tia viva ainda, que ela mora em São Paulo. Ela era freira, mas saiu, não é mais freira, está com 93 anos. Foi a primeira que chegou. Ela veio de avião até perto ali, depois vieram buscar ela, foram buscar ela estava ali. Eu vejo muito Jacomini de longe, né? Que legal, né? Acho muito bacana quando as famílias buscam preservar a história, fazer esses encontros. Isso. E daí eles falam muito da geração, né? Então tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta geração, tudo, né? Vão falando, né? Muito bacana. Seu Irineu, eu queria saber um pouco também como que foi chegar em Redentora. Que época que aconteceu? Daí eu vim para Redentora em 1974, que eu casei em 67 e fiquei 7 anos lá no campo. E daí comprei essa terra aqui, daí vim morar aqui. Nessa época já era município? Sim, já era município, é. Qual que foi a primeira vez que o senhor veio para Redentora? O senhor lembra? É que nós morávamos em Portela e o finado pai arrendou esse campo lá, em Campo Santo. Daí eu fui morar lá. Então eu vinha toda semana, bem dizer, eu vinha para Portela na casa do pai. Eu vinha lá de Campo Santo, eu vinha buscar óleo em Portela. Vinha de trator. Então nós tínhamos uma careta, eu tirava as tampas do lado e atava, botava os como é que se diz, os tanques, não é tanque, que vai 200 litros de óleo. Tonel? Então, como? Tonel? Então botava eles deitados assim, né? Vinha 5, 6 ou mais, e atava eles bem firme ali, daí ia buscar óleo em Portela. E naquele tempo, não era igual hoje, naquele tempo era tudo, as terras tudo lavrado, pateado e gradeado, para depois passar veneno e gradeado de novo, para depois plantar. Hoje é tudo plantio direto, né? Então você gastava muito óleo. Então eu vinha sempre buscar óleo ali em Portela. Então eu vinha sempre ali, então eu passava aqui sempre, né? E daí, não sei até como é que foi que eu descobri essa terra aqui, que é aqui na Vista Alegre, lá na frente aqui. Dava 49 hectares, parece que era naquela época. Depois eu comprei mais. Mas o que tinha essa terra, ele era de Marau. Ele tinha revenda de máquina em Portela. Mas daí ele fechou, parou com a revenda de máquina e foi embora. Mas ele já tinha comprado essa terra, então ele queria vender essa terra. E daí por essas cruzadas aí eu fiquei sabendo. E daí eu fui lá em Marau para fazer um negócio com ele. Daí comprei a terra. E daí vim morar para cá. E o que o senhor lembra aqui do município dessa época? Qual que é a diferença assim de hoje? O que o senhor lembra? O que eu vou ter que contar assim? Uma que naquela época, por exemplo, tinha bastante morador, tinha vizinho, bastante gente morava no interior, sim. Hoje, no interior é 4, 5 quilômetros de um morador para outro, né? Então foi diminuindo. E assim já tinha hospital aqui em Portela, aqui em Redentora.
Quando eu vim para cá, já tinha hospital também. Onde que ficava o hospital? Não? Onde que ficava o hospital? O hospital fica ali, até está ali ainda. Era de madeira até aquela vez, mas depois fizeram de material. Depois, um certo tempo, foi fechado o hospital e está fechado até hoje. Mas já estão armando, já estão pintando, arrumando tudo ele para reabrir de novo, né? Então fica bem ali, bem no centro ali. Fica bem a par da Sicredi, ali em cima. E esse prédio aqui perto da sua casa, do lado do posto, um prédio de 2 pisos ali, grande, tá meio... Mas isso ali é muito antigo. Quando eu vim morar aqui já existia esse prédio. Até nós sempre, volta e meia, falei, mas olha ali, né, até o dono dele é Gemelli. Este Gemelli também, chamavam Chicão Gemelli, tinha serraria ali. E daí esse filho dele, não sei se foi depois que ele parou com a serraria, ele foi embora para Mato Grosso. E ele, daí depois, quando os velhos faleceram, ele ficou com esse prédio aqui, esse o que mora lá. Daí eles... Mas o que era ali? É? Era um salão de baile? Não, era sempre assim, um prédio assim. Sempre tem 4 apartamentos para cima. Tem o porão embaixo também, que tem gente morando sempre. Era uma casa ali? É uma casa, Bem grande. Então, quando eu vim morar aqui, ele já tinha. Daí eu vim morar noutra região, mais para lá. Depois que o tempo, eu comprei essa casa aqui. Daí vim morar aqui. Essa família Gemelli é bem antiga aqui. Sim, também. Bem antiga, bem antiga. Até esse Chicão Gemelli, acho que foi o primeiro prefeito que teve na Redentora, quando se emancipou, que era o dono da serraria, né? Até acho que deve ter uma rua também que tem o nome dele, né? E quando o senhor veio para a Redentora, o senhor morou lá em Vista Alegre? Vista Alegre, morava lá. Morei lá muitos anos. Até tinha uma casinha de madeira, uma casinha pequena. Depois, com o tempo, construí uma casa bem maior, mas de madeira também, né? E lá, nessa localidade, o senhor tinha bastante vizinhos? Sim, tinha bastante vizinho. Tinha vizinho para todo lado lá. Vizinho assim, pertinho. Então, geralmente, as mulheres, quase todo dia, se visitavam uma com a outra. Então, depois de fazer o serviço da casa, iam se visitar, porque era pertinho, né? Quais que eram as famílias mais próximas ali que o senhor pode citar? Sobrenome? Ribeiro. Ribeiro. Mais próximo. Jesus Ribeiro. E depois tinha outros também mais para frente. Então, tinha bastante gente assim, até ali onde tem a igreja até hoje. Naquela época já tinha cancha de bocha. Para se jogar uma partida de bocha, tinha que ficar na fila, por exemplo. Né? Eu tinha que esperar, os que estavam jogando, jogavam 2 partidas, tinha que dar lugar para outro. Hoje não, hoje vai lá, tem meia dúzia de gente. Então quem está jogando, joga a tarde inteira. Então mudou tudo, né? E lá em Vista Alegre o pessoal vinha na igreja aqui? Não, a igreja era ali na Vista Alegre. Até hoje tem a igreja. Essa cancha de bocha é lá? É lá, tem o salão perto, e encostado da igreja. E tem a cancha de bocha, tem tudo. Então as mulheres tinham o jogo de bolãozinho, que me diz, né? Então as mulheres tinham isso ali também. E lá qual que é o padroeiro?
de Vista Alegre? É Santa Terezinha. É. A igreja era de madeira, hoje já fizeram de material, faz tempo já que foi feito de material também. Né? Quando o senhor chegou lá já era? Já tinham construído de material? Não, construíram depois. Até na época que construíram ela, foi na época de 80 e poucos, porque eu já era vereador, eu fui vereador também. Eu fui vereador de 82 a 88, né, com mandato de 6 anos. E foi durante esse tempo ali, esses 6 anos, que foi construída a igreja material. Daí foi construído o pavilhão também, que não tinha pavilhão. Daí foi construído o pavilhão também. Então o senhor foi vereador de Redentora? Fui vereador. Foi vereador da época que foi... porque antigamente as eleições eram tudo junto, né? Prefeito, governador, presidente, deputado, tudo. Depois do que mudaram, né? Daí nessa mudança ali teve um mandato de 6 anos. Então foi nessa época que eu fui vereador, de 82 a 88. E o que o senhor lembra desse período? Quais foram as principais mudanças e dificuldades da administração? Naquela época não seria pouco, como é que eu vou dizer, tinha pouco maquinário, pouco recurso, né? Até depois nós fomos junto com o prefeito, que o prefeito faleceu poucos dias atrás, que era naquela época. Nós fomos junto ali em Santa Catarina. Santa Catarina, uma região ali para cima, foi comprado uma esteira, que tinha uma serraria que tinha essa esteira, era quase novo, eles queriam vender, daí foi comprado essa esteira para trazer para cá. Então, maquinário naquela época, era pouco maquinário que tinha. Né? Quem que era o prefeito? Era o José Murilo Cossetin, que é o que faleceu há poucos dias atrás. O pai dele também era vereador. E o senhor foi o primeiro da família a entrar na política? Sua família não tinha essa... Não tinha ainda ninguém. Até foi que daí tive que morava na Vista Alegre ali, eu chamava ele de Nilo. Ele era prefeito, né? Só que naquela época era só o mandato, não tinha esse, né? E daí depois que começou a aparecer o segundo mandato e coisa. Daí ele teve lá em casa, pediu para mim concorrer para vereador, mas eu nunca interessei em política. Quantas vezes que eu me lembro que às vezes tinha comício na Vista Alegre mesmo, a gente até ouvia lá de casa quase os discursos, mas eu não ia lá, eu ficava em casa. Né? E ele veio lá, insistiu, até que eu concordei. Né? Então, até a minha campanha foi junto com eles, assim, porque eu não entendia nada, eu não sabia, assim, depois que eu peguei o tom da política, né? Mas não foi muito tempo depois do senhor vir para cá, então nesse tempo, desde que o senhor veio até concorrer, o senhor conseguiu se dar bem com o pessoal de Redentora? Sim. Porque eu vim em 74, e daí eu fui desse 82 a 88, né, que eu fiquei vereador, né. Então a gente tinha muita dificuldade, assim, até eu não sei se não tinha, não me lembro se tinha naquela época, assim, mas eu acho que tinha regiões ainda que era feito arrumado de estrada de arado de boi, de enxada, coisa assim, né. Não conseguiu fazer tudo as estradas de máquina, né. E o seu filho, ele também
Foi político aqui no município? Sim, ele foi prefeito. Ele teve 2 mandatos de prefeito, né? Então, qual que é o nome dele? Marcos César Giacomini. Até ele mora ali, para baixo da praça, ali uma quadra. E ele planta lá embaixo na colônia. Mas ele não quis mais. Essa já é a administração mais recente? Quando que ele foi prefeito? Ai. Agora eu não me lembro. Mais ou menos Mas assim. foi como é depois dele, vamos ver. Teve esse Murilo. Depois o Nilo. E depois ele, então foi 88, foi o Murilo, depois o Nilo, são 2002, 2006. Eu acho que deve ser 2006 ou 2010, por ali, até o ano 17. É. Acho que foi, É mais recente. Bacana. Bom, a gente está quase terminando a nossa entrevista. Tem alguma história que o senhor lembrou de algo que eu não tenha lhe perguntado? Que o senhor queira contar? Dessas histórias antigas? Não, acho que falei tudo até, mas deixa eu pensar bem. Alguma história dessa parte que o senhor foi vereador, algum ato mais marcante? Pois é, até quando eu entrei na Câmara, o presidente era esse pai do finado Murilo, que faleceu também, com o Citim também. Depois dele, eu não queria, era para ser o Aldemar Salai, que mora lá embaixo no sítio, mas naqueles ali, naqueles dias ali, que era para ser a eleição para presidente, mataram um filho dele lá embaixo. Daí ele não quis assumir a presidência e tal. Daí tocou para mim, votar de presidente da Câmara. Daí fiquei 2 anos de presidente, né? Daí, então nós éramos 4 da situação e 3 da oposição. Então tinha o vereador Gabriel, que era da oposição, que ele era contador, era muito metido em política, tudo. Então só falava em caçar o mandato dele. E daí o que foi feito? Foi mudado a sessão para de dia. Então era de noite, então foi mudado 1 mês ou 2 meses, coisa assim, a sessão de dia. Só que daí, nesse período, veio até um advogado de Porto Alegre, que era do partido. Então, eu não queria fazer isso ali, não queria assinar de jeito nenhum. E foi até que me convenceram. Porque ele era vereador e era funcionário da prefeitura. Então, nessa época que foi de dia a sessão, ele não ia na sessão. Então dizia que tinha chance de caçar o mandato dele, porque ele não comparecia na sessão. Tá, eu não queria fazer de jeito nenhum, e foi. Até veio esse advogado do partido de Porto Alegre e disse, não, vai fazer, tem que fazer. Me convenceram a fazer. E eu assinei. Daí passou, foi levar acho que uns 2 meses, porque ele entrou com recurso e coisa e tal, e depois o juiz mandou
ele assumir de novo, que ele não tinha direito para caçar ele. Né? Daí ele assumiu de novo. Né? Tá, daí é uma das histórias que eu me lembro da Câmara. Outra também que a sessão que se tinha era difícil terminar antes da meia-noite. Hoje ali numa sessão é 1 hora no máximo, né? Então era lido tudo aquelas os ofícios que vinham de fora, tudo. Então tinha um monte de coisa assim que tinha que ler tudo. Nosso salário era meio salário mínimo. Então não se tinha assim vantagem para aquilo ali, como se diz, nós era só para, como se diz, para colaborar, como se diz, né? Porque a gente, como a gente que trabalha na lavoura, trabalhava, então a gente se envolvia muito naquilo ali, né? Aí depois eu parei, não quis mais também. E a Câmara já era ali? Sim, já era ali. No mesmo prédio? Não, era junto com a prefeitura lá. Ali onde é lá onde hoje é a saúde. A saúde e a Educação? Saúde e educação. Ali era a prefeitura, né? Então tinha a prefeitura assim, e lá tinha uma sala para um lado assim, que era a Câmara, né? E esse prédio novo foi construído depois? Depois ali onde é a prefeitura hoje, daí ali foi comprado o Banco do Brasil, que daí veio o Banco do Brasil, veio para cá, se instalou ali. Depois, quando parou o banco ali, então o Banco do Brasil queria vender, daí a prefeitura comprou. Né? Até não sei se não foi no mandato do Marcos que foi feito isso ali, mas não tenho bem certeza, né? Seu Irineu, a gente vai encerrar nossa entrevista. Como que o senhor se sentiu relembrando as histórias do seu passado? Não só eu. Só o que eu me lembro assim é que às vezes a gente fala até com a mulher também que a gente sofreu muito. Lá no campo também era campo bruto, né? E tinha só um tratorzinho pequeno. E era 160, 180 hectares, uma coisa assim. Tinha que fazer tudo só com aquele tratorzinho pequeno. Não se tinha trator grande. E não se tinha, assim, garantias para financiar um trator grande. Então foi longe para a gente conseguir um trator. Então a gente tinha que trabalhar dia e noite. E trabalhava dia e noite, meu Deus. Daí a Palmeira tinha 40 quilômetros, não tinha condução, tinha que arrumar carona com os granjeiros vizinhos. Então a gente sofreu muito assim, e hoje a gente está sentindo tudo isso ali, né? Eu já cansei de amanhecer trabalhando de noite de geada, e no campo é muito mais frio do que aqui, né? Então é tudo coisa assim que a gente sofreu muito, né? Para fazer alguma coisa, e tinha que fazer, porque o pai também não tinha base nessa coisa, e se atracou lá, pegou esse pedaço de campo lá, e com um tratorzinho pequeno, né? Então não tinha, se sofria demais, né? Para a gente finalizar, o senhor quer deixar uma mensagem final para sua família, para os seus netos, que no futuro as próximas gerações, bisnetos, vão poder ver essa entrevista? Uma mensagem final para eles de como que o senhor quer ser lembrado. Mas agora que o que eu vou te dizer? Procure, como a gente sempre diz para eles, por exemplo, que não faça o que a gente fez na época de sofrer tanto, né? A gente não tivesse sofrido tanto naquela época, por exemplo, que sabe, hoje a gente não estava aqui assim, né? A mulher também foi ontem não aguentava de dor,
Lá eu consegui uma consulta lá em Juí, hoje, para as 8h30, foi para lá para ver o que o doutor ia dizer. Né? Então, sempre se fala isso ali, né? Que a gente sofreu demais, mas era coisa que tinha que fazer. Né? Não tinha como. Então, e a gente tinha pouco recurso, não se tinha como pegar empregado e isso e aquilo e tal, né? E só comandar. A gente tinha que fazer. Tinha, às vezes, um empregado, assim, para que ajudasse no trator, coisa para a gente. Não trabalhava direto, a gente já trabalhava uma noite, mas na outra noite tinha que botar outro, né? Então, é que eles também se cuidem um pouco mais e que olhem tudo que a gente passou e o que está passando, por exemplo, que hoje eu dependo deles. Né? Que a gente nunca esperou isso. Né? Hoje está aqui dependendo dos filhos. Né? Então, se eu preciso sair, tenho que ter um motorista para me levar. Não posso nem dirigir. Então, tudo assim, né? Que são coisas assim que a gente tem que, desde novo, a gente tem que pensar mais nessa parte, né? E aí, quando a gente é novo, a gente não pensa muito no futuro. Justamente. Né? E outra coisa, como o pai pegou esse campo lá, e daí ele fez dívida, lógico, né? Arrendamento e tudo e tal, né? Então, a gente tinha que fazer, tinha que tocar, tinha que fazer. Não se tinha máquina, não se tinha máquina para colher. Depois, mais tarde, eu consegui comprar uma, porque o banco não me financiava. Comprei uma lá em Juí. Tem uma Vassali, que tinha pouca saída, ela colhia ensacado. Só ensacado, então tinha que colher com aquilo ali. Então tinha que largava os bolsos ensacados na lavoura para depois recolher de carreta, levar para o galpão. Depois, quando chovesse ou folgasse, arrumar caminhão para puxar, porque também na época não existia caminhão como tem hoje à vontade, né? Então tudo era mais difícil, né?